Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre tratamento de dados no Power BI. Mais especificamente, nós vamos aprender sobre como manter os últimos registros ou os registros mais recentes em uma determinada tabela. E o que isso quer dizer? Essa foi uma dúvida que surgiu no nosso grupo lá do WhatsApp e eu trouxe um exercício aqui para exemplificar isso aí. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma tabela onde eu registro aqui inspeções hipotéticas, ok? De determinadas situações, onde eu tenho 4 colunas. Na primeira coluna eu registro o inspetor, a segunda a cidade, a data e depois o valor de uma medição que essa inspeção deu lá nesse determinado dia, ok? Então eu tenho aqui e eu quero manter nessa tabela somente o registro da última inspeção em cada cidade de cada inspetor. Por exemplo, então eu tenho o inspetor Ricardo aqui, você pode perceber que ele fez uma inspeção em Terra Boa no dia 14/5. Depois o Ricardo voltou em Terra Boa, ok? Ele fez a inspeção no dia 14/6 e assim vai se repetindo. O mesmo inspetor na mesma cidade pode voltar várias vezes e fazer várias inspeções aí, ok? O que eu quero manter? Eu quero manter nessa tabela somente a última inspeção de cada inspetor em cada cidade que ele passou. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Eduardo realizou uma inspeção em Paysandu e eu tenho que verificar se ele fez outra inspeção em Paysandu, como a gente pode verificar aqui, e manter somente o registro mais recente dessas inspeções. Como é que a gente faz isso? A gente vai basicamente utilizar dois recursos. O primeiro é o agrupamento de dados, depois nós vamos criar uma coluna personalizada utilizando uma função da linguagem M chamada table.max para extrair o maior valor, no nosso caso aqui, através da coluna data, dessa nossa tabela agrupada. Então vamos lá, para ficar mais simples de vocês entenderem, eu vou vir aqui e vou agrupar essa minha tabela, vou clicar em página inicial, agrupar por, e a gente vai fazer o nosso agrupamento. Como é que esse agrupamento vai se dar? Esse agrupamento vai se dar basicamente quando a gente definir qual é o tipo de repetição que eu quero remover. Então, como eu quero somente manter um registro por inspetor e cidade, eu vou fazer esse agrupamento por inspetor e cidade. Então, vou clicar aqui em avançado, vou selecionar aqui a minha coluna inspetor, vou adicionar um novo agrupamento e selecionar também a coluna cidade. Neste caso, eu vou agora, através desse agrupamento de inspetor e cidade, manter o último registro, ok? E aqui embaixo, na nossa agregação, nós vamos selecionar aqui, vamos digitar aqui, por exemplo, dados, ok? A nossa coluna vai chamar dados e eu vou colocar em operação todas as linhas. O que isso vai fazer então? Ele vai agrupar para mim todos os meus registros por inspetor e cidade, e na coluna dados que ele vai gerar para mim, que vai ser uma terceira coluna, ele vai manter todos esses registros ali agrupados, ok? Eu vou clicar em OK, vocês vão ver o resultado. Então agora eu reduzi aquela minha tabela onde eu tinha várias vezes as repetições de inspetor e cidade, simplesmente por inspetor e por cidade. Dessa forma que eu tenho agora o inspetor e a minha cidade, e aqui dentro da coluna dados eu tenho uma tabela que vocês podem verificar que eu trago justamente todas as inspeções daquele inspetor naquela cidade. Então aqui vocês podem ver as 3 inspeções que o Ricardo fez em Terra Boa. Na linha abaixo vocês podem verificar que o Eduardo fez em Paysandu. E assim por diante, ok? Então a gente consegue verificar aqui cada uma dessas inspeções. O que a gente vai fazer aqui agora então? A gente precisa agora extrair dessa nossa tabela somente o registro maior pela data, o registro mais recente, ok? Então eu quero pegar aqui pela data e extrair o maior valor. Como é que eu faço isso? Eu vou adicionar uma coluna personalizada, clicando em adicionar colunas, venho em coluna personalizada e aqui, olha, nós vamos colocar aqui último registro, ok? Dessa forma, a gente vai ter uma coluna chamada último registro, onde nós vamos utilizar a função table.max. Eu vou abrir parênteses e a função table.max tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a tabela, especificamente de onde eu quero extrair o maior valor. E o segundo parâmetro é qual a coluna que eu quero utilizar dessa minha tabela para verificar o maior valor. Então, no nosso caso, a nossa tabela está na coluna dados. Eu vou selecionar aqui, vírgula. E o segundo parâmetro vai ser qual a coluna desta minha tabela eu quero extrair. Como eu quero pegar o maior registro pela coluna data, eu vou escrever entre aspas aqui a palavra data, que é o nome da coluna. Lembrando que a nossa linguagem M é case sensitive e logo você tem que escrever data com maiúsculas e minúsculas aqui, como está escrito no nosso cabeçalho, ok? Então, desta forma, ele vai gerar para mim uma nova coluna chamada último registro, contendo um record ali, que é o registro maior, ok? O maior registro, table.max, da minha tabela dados pela minha coluna data. Se eu quisesse, por exemplo, manter simplesmente a medição de maior valor, eu poderia modificar a data aqui por medição e assim por diante. Eu colocaria aqui o nome da coluna que eu quero pegar o maior registro, ok? Vou dar ok, vocês vão ver aqui agora que eu tenho o registro aqui, olha, simplesmente o último. Se vocês olharem, olha, eu tenho aqui, por exemplo, 20/11 como sendo o último registro dessa tabela. Então aqui ele trouxe para mim aquele mesmo registro. E à medida que vocês vão olhar, olha, nesse aqui eu tenho 14/4/2018 como último registro, e aqui a gente vai descendo, olha, nesse aqui eu tenho 2 registros, sendo 16/2/2018 como último registro, e assim por diante. Agora, basta a gente expandir essa nossa coluna para trazer as 2 colunas que faltam, que seria esse nosso registro trazendo a data e o valor de medição. Então, eu vou expandir aqui,
vou desmarcar todas essas minhas opções aqui e vou trazer somente a data e a medição. Vou dar OK, a gente já tem aí a data e a medição e agora a gente pode remover esta coluna dados, que ela não nos interessa mais. Para finalizar, vamos colocar aqui como tipo data, ok? E aqui nós vamos colocar como tipo número inteiro. E eu tenho agora mantida nesta minha tabela somente a última medição de cada inspetor em cada cidade. Se novos registros forem entrando e ele for considerado o último naquela minha tabela para inspetor e cidade, ele vai se manter e os outros registros vão ser removidos, ok? Então é isso, essa era a dúvida que tinha surgido lá no nosso grupo de WhatsApp. Espero que vocês tenham entendido aí como fazer esse manuseio de dados aí utilizando o agrupamento e a função table.max. Você poderia fazer algo semelhante utilizando a função table.min para trazer o menor registro e assim por diante. Então aqui a gente consegue fazer um agrupamento de dados sem agrupar os nossos registros. Especificamente dessa nossa tabela agrupada, a gente buscar uma informação utilizando funções da linguagem M para manuseio da tabela. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aí para que a gente consiga difundir o nosso conteúdo aqui, chegar a mais pessoas e aprender mais sobre Power BI e a linguagem M aqui no nosso canal, ok? Então se inscreva no canal, clique aí no sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum conteúdo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.